Olá! Está começando o videocast Ciência Pode, o podcast do Portal Ciência que vem amplificar as vozes brasileiras da ciência e compartilhar descobertas com o mundo. O Ciência Pode vem do desejo de tornar o conhecimento científico acessível para todas as pessoas. A partir de agora, esse será o nosso momento para refletir e conversar sobre tantas coisas que a ciência pode impactar, influenciar e transformar as nossas vidas e o nosso cotidiano. Eu me chamo Marina Holanda, sou jornalista e tenho o prazer e a honra de dar início a esse novo programa que visa conectar ciência com as nossas realidades. Esse é o nosso espaço não só para divulgar o conhecimento científico, mas também para inspirar e gerar conexões. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Mulheres na Ciência com uma convidada super especial, a professora Adriana Rolim, que é coordenadora de pesquisa da Vice-Reitoria de Pesquisa da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz. É professora e doutora em farmacologia. A Adriana também é membro titular da Academia Cearense de Ciências e pesquisadora de produtividade do CNPq desde 2012. E também é mãe da Sara e do Lucas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Marina. Divulgar a ciência, né, os temas da ciência. E começando por um tema que é tão caro para mim, né, eu fico muito honrada em estar aqui com você hoje. Estamos super felizes. A gente sabe que esse tema, Mulheres na Ciência, é um tema muito caro pelos tempos que a gente está vivendo e também pelas coisas que não mudam há muito tempo, né? A gente está vendo números que não mudam ao longo do tempo, né? A gente pode começar até citando o próprio Prêmio Nobel. Exatamente, né? Então, a gente vê ao longo dos anos uma ausência de nomes femininos nas premiações do Nobel nas áreas científicas, né? Que é química, física e fisiologia, que é a biologia, fisiologia e medicina, né? Esse ano, por exemplo, 2024, nós tivemos uma mulher somente, né, no prêmio de literatura, muito merecida, mas sentimos muita falta de mulheres nas áreas científicas. A gente teve a Marie Curie, né, que é a única pessoa que ganhou um prêmio Nobel em Química e outro em Física, e que até hoje ela é o grande nome que representa a mulher na ciência, né? Mas a gente sabe que existem várias outras Marie Curie pelo mundo e que poderiam hoje estar sendo agraciadas, né? Isso tem até um nome para isso, né? Que é o efeito Matilde, né? As mulheres que estão obscuras. Ultimamente a gente tem visto várias entidades, né? Trazendo mulheres que participaram de grandes pesquisas, grandes criações ao longo dos anos e hoje estão sendo mostradas, né? Tem um exemplo que é a Rosalind Franklin, né, que participou da determinação da estrutura do DNA, e ela não ganhou o Nobel, né, mas hoje ela é reconhecida. Tivemos recentemente um caso na matemática, né, e ao longo dos anos a gente tem visto que essa luta, né, de trazer as mulheres cientistas à vista das pessoas. Sim, e a gente vê isso, por exemplo, no cenário no cenário das publicações ali do CNPq, né? A categoria de bolsa em produtividade científica tem uma disparidade muito grande. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Isso, é um número extremamente estável, né? Sempre existem levantamentos sobre essa questão. E o que é essa bolsa, né? A bolsa de produtividade, ela é como se fosse um selo de qualidade dado para o pesquisador, para a pesquisadora. Então, todo ano o CNPq abre um edital, né? E as pessoas submetem projetos e é avaliado o projeto e o currículo daquela pessoa para saber se ela é realmente uma pesquisadora, um pesquisador destacado que merece ter a bolsa. E a gente vê que existe uma disparidade muito grande, em torno de 70% de homens e 30% de mulheres. Uma disparidade regional também, né? Ainda temos esse outro problema. Uma mulher cientista no Nordeste, ela enfrenta muito mais problemas do que uma mulher cientista no Sudeste, né? E esses números, eles não mudam, né? Eu já fiz vários levantamentos e é extremamente instável, né? E a gente sabe, um dos motivos é quem está nos postos de comando da ciência são homens, né? Então, são homens brancos, meia-idade,
com formação no Sudeste, principalmente, né? Então, em relação, até como você me apresentou, a mãe da Sara e do Lucas, isso foi um ganho recente que a gente teve, né, do próprio CNPq, que existe o currículo Lattes, que quem está na ciência conhece o currículo Lattes, a gente brinca dizendo que é a rede social do pesquisador, né, da pesquisadora. Então, hoje, a gente consegue colocar lá no currículo os períodos que a gente ficou afastado para a licença maternidade. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai ser avaliada, né, no projeto, que a nossa produção científica vai ser avaliada, é importante que quem vai avaliar saiba que a gente teve aquela parada da licença, né? Porque às vezes estava lá no período bem produtivo, quando eu digo produtivo é publicando, publicando artigos, e de repente deu uma parada. Por quê? Né? Aí tá, se a mulher teve filho ou adotou, ela pode informar lá no CNPq e isso vai ser levado em conta. E hoje vários editais já estão começando a levar em conta esse período não só do CNPq, né, mas de outras agências, esse período de licença maternidade. Já é um ganho aí que eu acredito que não é não é uma novidade, né? Eu acho que há algum tempo atrás essa questão não era possível. Há tempos atrás. Isso foi um ganho. Existe um movimento aqui no Brasil, né, liderado pela professora Fernanda, da Federal do Rio Grande do Sul, que é o Parenting Science. Né, e ela tem feito um grande movimento, e foi o Parenting Science que conseguiu, junto ao CNPq, colocar essa questão da licença maternidade. E eles estimularam também, que lá no Lattes tem uma bio que a gente escreve, né, que todo mundo colocasse também lá na bio. Então, lá na minha bio, eu também coloco essa questão além do cantinho certo que tem para colocar dentro do Lattes, eu coloco também lá na descrição. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. E a formação do cientista, né? Tem mais mulheres na iniciação científica, na base. No entanto, o número de homens, né, que concluem e ingressam no mercado é maior. Isso também é um sintoma, né? Isso é chamado, inclusive tem um nome também, tudo tem um nome, né? Então, para isso aí é o efeito tesoura. Né? A gente vê, é um desenho que fica igual uma tesoura mesmo. Você vê que homens e mulheres começam igual na iniciação científica. Inclusive, em geral, hoje a gente tem mais meninas do que meninos na iniciação científica. E com o avançar da carreira, né, mestrado, doutorado, entrar no mercado, a gente vê que separa. Né? Então, os homens vão para cima e as mulheres vão para baixo. Então, e dependendo das áreas, a gente tem áreas que praticamente não tem mulheres. Né? As áreas mais, que a gente chama mais duras, né? Como as engenharias, matemática, física, tem pouquíssimas mulheres nessas áreas. E aí a gente pode se perguntar o porquê? Por que há essas lacunas? Olha, essa questão da baixa quantidade de mulheres nessas áreas, né, das engenharias, matemáticas, engenharias, existe o STEM, né, que chama Ciências, Engenharias, Tecnologia e Matemática. Existe uma questão da infância, né, é um ponto, logicamente não é só isso. Mas na infância, né, a gente é acostumado a dar a boneca para a menina e o brinquedo lá, o pequeno engenheiro, o carrinho de controle remoto para o menino. Né? Então já tem uma segregação lá no início, que a menina ela é estimulada a cuidar, né? Essa é a pessoa que cuida. Né? E o menino é o que vai ser o criativo, é o que vai lutar. Uma vez eu fiz um aniversário do meu filho, que era nessa época ele gostava muito do Ninjago, né, que é um brinquedinho do Lego. Aí a gente fez o aniversário dele era um treinamento ninja. E eu lembro que eu bem, né, sabe, bem menino e menina, para os meninos eu comprei uma espada e para as meninas eu comprei um cofrinho, uma coisa assim. Aí uma menina veio, não, eu quero a espada. Aí eu disse, lógico que você quer a espada, é muito mais interessante do que o cofre, né? A gente tem, na infância, é uma coisa que a gente precisa fomentar. Né? Não existe brinquedo de menino e menina. Né? A criança vai escolher. Então, a gente já, desde a infância, a gente já estimula essa segregação. Né? Esse é um fator. Né? E para esse efeito tesoura,
né? Por que que as meninas começam e não avançam? A gente tem várias questões aí. Falta de políticas públicas, né? Falta de apoio institucional. Quando a mulher casa, né? Geralmente, o que a gente vê? Geralmente a mulher sacrifica a carreira para que o marido se desenvolva. Na questão da maternidade, né? O período fértil da mulher, o período que ela está apta a ter filhos, ele coincide com o auge da formação acadêmica, né? Então, muitas vezes a mulher abandona a carreira porque vai ser mãe. Aí as pessoas dizem, mas ela escolheu ser mãe. Não é questão de escolha, né? E a sociedade ela precisa de mães, né? Para que a humanidade se perpetue. Então, uma questão que é muito importante, né? Quando a mulher tem filho, a licença maternidade, né? A nossa licença maternidade ela precisa ser longa, inclusive porque os estudos, né, de pediatria, de neurodesenvolvimento dizem que que o filho precisa ter um tempo maior com a mãe, ser longa, e ela precisa que a partir de um certo tempo a mulher consiga voltar para a sua atividade laboral e tenha outra pessoa cuidando do seu filho. Idealmente, o pai ou a companheira, a outra mãe, né, que tem uma divisão dessa licença, né, que isso ocorre na Escandinávia, né? Então, a licença é de 24 meses nos países da Escandinávia e pode ser dividida, né? Isso é muito bom, porque ajuda a mulher a voltar para o mercado de trabalho. É interessante quando você traz, desde a infância nós somos estimuladas ao trabalho de cuidar, né? E aí, recentemente, já tem acho que uns 2 anos que saiu uma pesquisa do laboratório Think Olga sobre a economia do cuidado, que eu estava, né, me preparando para esse bate-papo e resgatando aqui alguns números, né? Como, por exemplo, todo o trabalho de cuidado que a gente tem hoje no Brasil, entre deixar a criança na escola, vestir, arrumar a casa, alimentar as crianças, acompanhar a sua rotina de estudos, acompanhar atividades complementares, cuidar quando estão adoecidas, cuidar de pessoas idosas, cuidar. Todas essas funções, todos esses trabalhos são confundidos com o amor, né? Porque o amor está ali imbuído, mas ele tem uma quantificação em horas, né? Que hoje, se a gente fosse calcular, todo esse trabalho que é gratuito, ele equivaleria, se ele fosse pago, a uma porcentagem de 11% do nosso PIB, né? E aí, ou seja, é maior até do que a indústria automobilística, se eu não me engano. Então, assim, é um valor que não é remunerado, mas que leva a nossas vidas, né? O nosso tempo, de fato, parece que ele não é dinheiro, mas ele é dinheiro para os outros. Porque ele lucra, outras pessoas lucram com isso. Outras pessoas conseguem ter uma ascensão profissional porque tem alguém cuidando, né, disso. Então, assim, isso reflete em todo o sistema, todo o mercado de trabalho, e não seria diferente na ciência, né? Principalmente quando a gente fala de produção científica, em que é um trabalho que é meticuloso, que leva tempo, que vai e volta, né? Enfim, você pode falar com mais... E naturalmente o trabalho científico ele não segue aquele horário comercial, né? Toda mulher ela já trabalha em 3 turnos, né? Independente da área que ela esteja. Mas em algumas situações, né, tem alguns trabalhos que permitem que terminou ali 5 horas da tarde, 6, vou para casa, vou fazer meu trabalho de casa, mas não vou pensar em trabalho. O trabalho científico, ele não para, né? Ele é todo dia, o dia todo, porque às vezes você está andando, sei lá, vai ao supermercado, resolver coisas de casa e tem aquele insight, né? Às vezes você está ali aperreado que não consegue andar com aquela pesquisa, que tem um resultado que você não está conseguindo entender, aí você está cuidando das crianças e a saída pode ser essa. Então, não para, né? Então, inclusive, durante a pandemia,
né, essa questão foi muito mais exacerbada. Né? Tem uns estudos mostrando que as pessoas, os pesquisadores, né, as pesquisadoras que ficaram em casa conseguiram submeter muitos artigos científicos, material que já estava guardado e que a pessoa não tinha tempo de escrever. Mas quando a gente vai ver quem submeteu, os homens, que as mulheres tiveram uma carga maior de trabalho, né, porque a gente ficou trabalhando remoto, as crianças, né, nem aquele períodozinho que a criança está na escola, a gente teve, né, então tinha que ficar cuidando de criança, às vezes cuidando dos pais, né, então a carga laboral aumentou muito e realmente não existe um reconhecimento para esse trabalho doméstico, o trabalho de cuidar, né, isso em qualquer situação. Mas eu acho que na nossa situação enquanto cientistas, como a gente não segue esse horário comercial, né, 24/7, né, a gente sente mais, né, inclusive hoje existe um adoecimento da academia como um todo, né, por conta disso, dessa pressão para produzir, e a gente não tem tempo para viver, não tem tempo e esses momentos de ócio são muito importantes para a atividade científica, né? Porque a gente precisa liberar a mente para entender as coisas, né? Ter novas ideias, se fazer perguntas, né? Porque a ciência, a gente vai fazer perguntas e pensar como obter uma resposta para isso. E aí vai gerar uma outra pergunta, né? Ela não para. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Você falou sobre os postos de poder, né, das gestões, desses... Eu acho que a própria lógica, dessa lógica produtivista, né, ela também vem de um lugar de quem está nessa gestão, ela não experiencia todas essas demandas. Exato. Ela consegue ser mais mono, né, mais focada em um objetivo só e com a linearidade, né? E aí a necessidade da gente ter mulheres em cargos de poder que consigam expandir essa percepção da vida, né? Com um lugar possível para viver a sua vida familiar, né? A sua vida... para quem tem a sua vida espiritual, enfim, outros segmentos da vida que não passam só pelo trabalho, né? E pela investigação científica, né? Entendendo que a investigação vai acompanhar em todos esses processos, né? Como você explicou agora. E aí, trazendo essa necessidade de gestoras mulheres, aí a gente tem aí um pequeno movimento que é agora, em 2024, temos uma ministra, né, da Ciência e Tecnologia e Inovação, a Luciana Barbosa, engenheira eletricista, já ocupa aí um lugar que é da engenharia, que já foge um pouco, né, nordestina, que também é uma outra minoria, digamos assim, pernambucana, mulher na política também, porque ela tem um histórico, foi prefeita de Olinda, deputada federal, foi vice-governadora, de Pernambuco, e agora está ocupando um poder muito estratégico. Mas aí fica a pergunta, ocupando esses lugares, a gente já consegue ver mudanças nesse lugar aí? Olha, assim, é uma luta, né? A gente quer ser representada, e só para ficar claro, né? A gente não quer que tenha mais mulheres do que homens na ciência, a gente quer que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens têm, e elas escolherem. Tem mulher que não quer estar na gestão, não, quer ficar na minha atividade lá da pesquisa, eu gosto de ir para a bancada, eu gosto de estar com os alunos. Tem gente que gosta de fazer os dois, gosta de estar desenvolvendo, gerando conhecimento, e gosta de estar na gestão. E tem gente que tem uma formação científica, mas se descobre um gestor muito bom, uma gestora, e isso é importante porque nos ajuda, né? Mas o que é que... Hoje a gente tem uma situação bem específica aqui no Brasil. A gente tem a ministra da Ciência e Tecnologia, a gente tem na CAPES, né, que é a agência que regula a pós-graduação, né, os mestrados e doutorados, a agência do Ministério da Educação, que é uma mulher também. A CAPES, a CAPES tem mais de 50 anos e pouquíssimas mulheres estiveram à frente. O CNPq, que é o principal órgão de fomento à pesquisa, nunca teve uma mulher,
né? E aqui no Ceará a gente tem a secretária de Ciência e Tecnologia, que é a professora Sandra Monteiro, né? Que ainda é negra, né? Que ainda representa aí essa outra questão da etnia, da raça. Mas o que é que a gente percebe, né? Que existe uma certa intolerância a essas mulheres nesses cargos, né? A gente vê que, às vezes, para elas é muito difícil tentar conseguir fazer algumas coisas porque existe essa resistência. Ah, tá lá porque é cota, né? Tem que ter mulher. Né? Sempre tem assim, parece que ela nunca está lá porque merece estar. Né? Ou ela é mulher de alguém. Ou é mulher de alguém, né? Ou é uma cota, é a cota do partido, é a cota porque é mulher. Então a gente vê que tem ainda existe uma resistência. E a gente vê resistência, inclusive, das próprias mulheres, não vamos negar isso, né? Que a gente tem existe essa questão também. Eu acho que também tem um lugar de autoestima, se eu mereço esse espaço, né? Se esse espaço é para mim, eu posso, né? E assim, convenhamos, a gente vê muitos profissionais medíocres ocupando lugares de pesquisadores, né? Que estão ali na tênue do mediano para baixo, com muita assim, convicção. Fala com tanta propriedade. Exatamente. E às vezes mulheres que estão ali com uma propriedade de vivência muito maior, que às vezes não conseguem se acreditar nesse lugar, né? Nesses postos. Essa questão da representatividade da mulher cientista em várias áreas, né? Eu li também alguns trabalhos que foram feitos avaliando a representação da mulher cientista nas mídias, né? Então, eu vi um trabalho que eles foram avaliando esses filmes de ciência voltados para a ciência, né? Ao longo das décadas, que a mulher, ou ela é sexualizada, a cientista, né? Ela está sempre com uma roupinha curta, uns óculos, não sei o quê, mas sempre assim, numa função subalterna, ou ela é numa situação em que ela não atende aos critérios de beleza da sociedade, né? E outra coisa e isso começou a melhorar, tem alguns filmes, até ele relata, tem algum filme que não me lembro qual é, mas que no caso lá, a mulher era a protagonista, era a cientista-chefe do laboratório, enfim. E a questão também, quando a mídia, né, os jornais, da TV, querem uma entrevista sobre um tema, a maioria das vezes um homem é chamado, né? E a gente sabe de casos em que, às vezes, é um tema que ele não domina tanto e que ele conhece uma mulher que falaria melhor do que ele, mas ele não vai indicar, né? E as empresas, né, de mídias procuram mais homens do que mulheres, né? Então, vai sempre gerando essa coisa. Será se realmente eu mereço estar aqui, né? Sim. Eu sou boa o suficiente para estar aqui? Porque parece que aí quando as pessoas parecem não acreditar, a gente começa até a duvidar da gente mesmo. Sim. E também vem uma questão também, assim, de quantos homens apresentam seus trabalhos e que contaram com contribuição de mulheres que nem conseguem aparecer nesses trabalhos. A gente conhece, por exemplo, enfim, exemplos no cinema, por exemplo, de grandes diretores que, quando a gente vai investigar um pouco mais, depois de já morto, e aí vai ver a história das esposas que editavam os filmes, né? Prêmios de literatura, né? Que muitas vezes a mulher que escrevia, né? A namorada que faz o TCC do cara. Então, tipo assim, a gente também vê uma invisibilização que também é quase que autorizada pela hierarquia dos relacionamentos. Exato. Então, tem muitas nuances aí, né? Assim, que fazem parte da nossa sociedade, que são naturalizadas, né? E que refletem nesse apagamento e nessa subalternização da mulher nesses postos, né? Conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória enquanto mulher na ciência. Então, eu até digo que eu falo de um lugar com uma certa um certo privilégio, né? Porque eu fiz uma escolha na minha carreira, que eu priorizei a carreira para depois ter a minha família. Foi uma escolha minha, né? Então, após finalizar o doutorado,
é que eu já estava estabilizada, já tinha um emprego, né, bom, eu já estava inserida na atividade científica, eu já orientava alunos, então eu já tinha um laboratório trabalhando, então já estava numa situação mais confortável para começar a pensar em formar uma família. Lógico que hoje eu pago o preço também por conta disso, né? Porque eu tive filho já numa idade, não vou dizer avançada, né? Mas talvez se eu tivesse tido filho mais jovem, né? Eu teria tido outra relação com as crianças, mas enfim, foi uma escolha. E tive muito apoio, né, familiar para isso. Então, eu vejo as pessoas que não tiveram essas possibilidades e conheço mulheres incríveis que abandonaram a carreira porque não tiveram esse apoio, né? Então, quando a maternidade, ela não é uma questão da mulher, é uma questão da sociedade, né? Então, é preciso de todo um apoio institucional. Hoje é muito cobrado que as instituições de ensino, que aqui no Brasil a ciência é feita essencialmente nas instituições de ensino superior, tenha esse apoio, tenha creches, né, para que tanto a aluna como as professoras possam levar seus filhos, salas de amamentação, né? Não é incomum a gente ver nos estacionamentos das universidades jovens amamentando dentro do carro, né? Ela vai assistir a aula, aí geralmente é a mãe dela, né, que sempre é a mãe que dá o suporte, fica no carro com o bebê. Aí quando está na hora, vem amamentar. Então, hoje, as coisas estão melhorando, porque está havendo uma sensibilidade maior, mas ainda é muito difícil, né? Eu vejo eventos científicos hoje que tem lugar para deixar, alguns têm lugar para deixar criança, alguns, quando você pode aplicar para receber um financiamento para contratar uma babá, para você poder participar, que são, na atividade científica, a participação em eventos é muito importante, que é onde a gente vê o que tem de mais novo, que é o que ainda não está nas revistas científicas, é o que as pessoas estão fazendo. E tem o network, que é muito importante. E quando a gente tem filho, né, que estão numa idade que é difícil, você não pode simplesmente viajar e deixar a criança ali sozinha, a gente diminui a participação. E para a carreira isso é ruim, né? Então, felizmente, assim, eu tive muito apoio, né? Então, até às vezes eu me pergunto se eu posso realmente ficar falando sobre esse tema, mas eu senti outras situações, né? Por exemplo, uma vez, na academia, né, na universidade, é muito comum fazer reunião na hora do almoço. Aí eu tenho uma reunião, que era um projeto que a gente estava desenvolvendo com outra instituição, e a pessoa que é da outra instituição perguntou, pode ser meio-dia? Aí eu disse, não, eu tenho que pegar a minha filha acho que a sala já estava até maior, então, porque ela foi para a escolinha já com quase 2 anos. Então, eu tenho que pegar a minha filha e vou almoçar com ela. Aí ele pegou essa pessoa, que era um homem, né, disse pro outro, né, depois que elas têm filho, elas ficam desse jeito. E isso passou, aí depois disso eu comecei a sensibilizar. Eu disse, gente, não tem sentido ter reunião na hora do almoço, né? É por isso que o nome é almoço, é a hora do almoço. Então, isso me sensibilizou com as minhas alunas, né? Porque é muito fácil a gente replicar comportamentos que a gente naturalizou, né? Então, para mim, antes de ter filho, era natural fazer reunião na hora do almoço. Para mim, era normalíssimo. E depois eu entendi que aquilo não era normal. Então, eu comecei a ver e conversar com as pessoas. Eu tenho uma amiga que ela teve também uma grande pesquisadora, e ela teve uma gravidez muito difícil, né? Boa parte da gravidez ela ficou em casa, acamada. E eu perguntando na época como é que tinha sido. Ela disse, não, os alunos iam lá em casa, a gente ficava discutindo. Aí eu disse, mas tu achou certo isso? Ela disse, agora que você falou, eu estou pensando que eu deveria ter descansado mais naquela época, né? Que não foi tão correto. Então, a gente precisa, esse momento agora que a gente está conversando, é importante para disseminar isso, para que as pessoas entendam e desnaturalizem essa questão, né, que a mulher tem que estar sempre disponível. Da sobrecarga. Né? Da sobrecarga. Ao mesmo tempo, eu entendo também
que algumas mulheres, antes uma geração mais antiga, elas acabavam tendo um comportamento, especificamente da área científica, acabavam tendo um comportamento, de certa forma, masculinizado, porque ou elas faziam aquilo, ou elas não iam avançar, né? E essas mulheres abriram caminhos para a gente hoje, né? Então, eu lembro demais, tinha uma professora que eu tinha tanto medo dela, entrar no laboratório, ela ficava... Mas, ao mesmo tempo, eu disse, não, cientificamente, eu quero chegar onde ela chegou. Mas por que ela é assim? E a gente encontrava com ela, às vezes, fora do ambiente, e ela era outra pessoa, né? Aí, depois de muitos anos eu analisando, eu disse, não, ela tinha que ser daquele jeito, senão ela não teria conseguido, né? E é isso, a gente precisa sensibilizar. Eu acho que as gerações, né, que a gente está vivendo agora, né, a Gen Z e as que vão chegar, acho que vão aceitar menos, né, essas situações, e talvez a gente chegue nesse momento aí da equidade, né. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. A gente já vem falando disso, não é de agora, né? Essas necessidades que a gente tem nos espaços de trabalho, na academia, na ciência. Eu acho interessante quando você falou que teve uma trajetória privilegiada, mas não deveria ser um privilégio. Exato. Deveria, eu acho que você tem lugar, sim, para falar, mas de uma situação que deveria ser o normal, né? Que muitas mulheres, vamos pensar numa realidade de uma mãe solo, na realidade de uma mãe que mora distante da sua cidade natal, da sua família, né? Qual é a condição que essa mulher tem de se dedicar à ciência, ao seu sonho profissional, se não for através de uma rede de apoio mínima, né? Se não for de uma pessoa que ela tenha uma confiança, que possa ali dedicar algumas horas para que ela possa se debruçar sobre esses estudos, sobre essa pesquisa, né? E aí é muito importante a gente reforçar que a maternidade ela não é uma responsabilidade só da mãe, né? E isso atravessa todos os segmentos. Na ciência, eu acho importante endossar isso também, porque a ciência ela é possibilitadora de tantas coisas, de tantas descobertas, de novas soluções para os nossos problemas, mas dentro da sua própria engrenagem a gente tem problemas antiquíssimos. Exato, né? Que são esses, né? Que perpassam nossas vidas. Também numa perspectiva racial, né? De como é o acesso para as pessoas negras, para as pessoas periféricas que têm aí talentos na ciência. E a ciência, ela necessariamente tem que ser diversa, né? Então eu preciso de gente que está chegando, do que já é mais, da pessoa que é mais sênior. Eu preciso de mulher, de homem, de religiões diferentes, de gêneros diferentes, né? Então, tudo isso, quanto mais diverso for uma equipe, melhor vai ser a resposta que eu vou ter e mais perguntas interessantes serão feitas, né? Porque a gente precisa disso. Se tiver um laboratório, eu trabalho em laboratório, né? É todo mundo igual, todo mundo pensando igual, a gente não vai sair do lugar. Tem alguma mensagem que você queira deixar para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro? E também para inspirar os próximos, nós vamos ter outras conversas aqui no Ciência Pode e queremos ainda provocar essas questões que mais latentes, né, desse momento. Você falou muito bem sobre o impacto, né, tanto da maternidade, do ser mulher nesse lugar da ciência. E aí, o que mais a gente pode deixar de semente para... Pensando na questão da semente, né, eu acredito muito que a gente tem que começar essa questão do estímulo à atividade científica, especialmente estimulando meninas, né, na infância, né? Então, que as famílias elas entendam, né, a diversidade, que as meninas gostam de matemática, né? Eu ia falar no começo, acabei esquecendo. A gente acaba dizendo para a menina que a menina cresce sabendo que matemática é difícil. Aí a matemática e física viram uma atividade masculina.
Então, é que as famílias, elas estimulem as crianças a manter a curiosidade que a gente vai perdendo, né? A gente vai sendo tolhido ao longo da vida. E quantas Marie Curie a gente já perdeu aí, né? A Marie Curie, ela foi extremamente estimulada pelo pai, né? Então, quantas vezes a gente acaba tirando o sonho da criança, né? E a ciência, não é que eu quero que toda criança seja cientista, não, mas a atividade científica, o conhecimento científico, mesmo na infância, ele estimula outras áreas, né? Então, tem estudos mostrando, inclusive, que os países que têm melhor resultado no PISA, né, que é um estudo, um teste que tem mundial, são os países onde o ensino de ciências é mais precoce, né? Então, a ciência estimula a curiosidade, né? Então, a gente tem que manter isso na criança, né? Estimular essa curiosidade e não é para menino e para menina, não achar que tem uma atividade de menino e de menina, né? Acho que esse é o principal. E na cimentinha mesmo, para a gente ter uma floresta depois. E para os seus orientandos, seus alunos, qual a mensagem para os alunos da Unifor? Para os alunos e alunas da Unifor, né, eu deixo que eles conheçam a Unifor, né? A gente tem um mundo aqui dentro, tem tanta coisa, tanta ciência sendo realizada aqui dentro, mas eu entendo, né? Muita gente está ali, prova, é muito trabalho, é muita coisa, mas que conheçam o que é que a Unifor tem a oferecer, né? A gente tem pesquisas aqui nas mais diversas áreas, né? Humanas, sociais aplicadas, no direito, na saúde, na psicologia, tecnologia, né? Então, que conheçam a Unifor. E para o meu grupo de pesquisa, eu vou dizer o que eu sempre digo, vai dar certo. Né? Porque às vezes a gente fica ali fazendo, que o experimento não vai dar certo, vai ser difícil, que tem um horário, enfim, mas que a gente vai... E isso é uma característica brasileira que é bem interessante na ciência, que como a gente não tem muito recurso financeiro, a gente acaba sendo muito criativo, né? Então a gente às vezes faz com pouco o que outros grupos no exterior precisam de muito mais recursos para fazer, né? Então, é isso, manter a curiosidade das crianças e para quem está aqui na Unifor, quem está fora da Unifor também, venha conhecer o que é que a gente tem a oferecer aqui para desenvolvimento da ciência. Professora, muito obrigada por esse bate-papo, espero que você também tenha gostado desse encontro. Eu que agradeço, é sempre maravilhoso poder falar de ciência e de mulher na ciência. E esse foi o nosso primeiro Ciência Pode. Agradeço a você que acompanhou com a gente esse primeiro episódio e a gente se encontra nos próximos. Até lá! Podcast Ciência Pode. Realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste.